Marido e amante celebram a herança da esposa após ela falecer de uma doença. Mas sua vingança foi um golpe de mestre que deixou eles em choque. Ricardo sempre foi um homem de grandes sonhos, mas de pouca disposição para realizá-los. Crescido em um bairro humilde, ele passava horas caminhando pelas ruas, observando vitrines de lojas de luxo, com um olhar cobiçoso. Suas roupas eram simples, mas seu desejo por uma vida grandiosa era evidente. Desde jovem, Ricardo acreditava que o trabalho duro era para os tolos. Quem trabalha duro morre pobre, ele dizia frequentemente para seus amigos, enquanto se gabava em um bar local. Eu nasci para viver em mansões, dirigir carros de luxo e ter tudo o que eu quiser, sem precisar suar a camisa. Seus amigos riam, achando que ele apenas contava histórias para impressionar, mas Ricardo estava falando sério. Para ele, a vida de luxo não era uma escolha, mas um destino. Foi então que ele conheceu Laura. Laura era uma mulher de coração generoso e alma bondosa. Desde jovem, ela acreditava no poder do amor e no valor do casamento, vendo a união entre duas pessoas como algo sagrado, um compromisso para a vida toda. Criada em uma família rica, Laura tinha tudo que o dinheiro podia comprar, mas o que mais a encantava era a simplicidade das coisas, o calor de um lar e a ideia de construir uma família baseada no amor e no respeito mútuo. Quando conheceu Ricardo, Laura se deixou levar pelo encanto do que ela acreditava ser um amor verdadeiro. Ele a envolveu com palavras doces e promessas de um futuro feliz, e ela, com seu coração puro, acreditou em cada uma delas. Para Laura, Ricardo representava a possibilidade de construir a família que sempre sonhou. Com isso em mente, ela se dedicou de corpo e alma ao casamento, fazendo de tudo para manter a harmonia e a união entre eles. Laura era conhecida por todos como uma esposa dedicada. Cuidava de Ricardo com carinho e sempre procurava maneiras de agradá-lo, acreditando que o amor era algo a ser cultivado todos os dias. Quando surgiam dificuldades, ela nunca recuava, acreditava que, com paciência e dedicação, qualquer obstáculo poderia ser superado. Seu maior desejo era ver Ricardo feliz e fazer com que o casamento deles durasse para sempre. Porém, o que Laura não sabia era que, enquanto ela dedicava sua vida a manter a família unida, Ricardo estava apenas esperando o momento certo para colher os frutos de sua ambição. Ela vivia na doce ilusão de que seu amor por Ricardo era correspondido, sem imaginar as verdadeiras intenções por trás daquele sorriso encantador. Conforme os anos passaram, o casamento de Ricardo e Laura começou a mostrar sinais de desgaste. No início, Laura atribuía as pequenas discussões à rotina do dia a dia, acreditando que tudo poderia ser superado com amor e paciência. Mas, aos poucos, a atitude de Ricardo mudou. Ele começou a se afastar, tornando-se cada vez mais frio e distante. Laura se preocupava, tentando se aproximar e entender o que estava acontecendo, mas Ricardo sempre tinha uma desculpa, um motivo qualquer para evitar as conversas mais profundas. Foi então que Carla entrou em cena. Carla era tudo o que Ricardo desejava em uma amante. Sedutora, confiante, e acima de tudo, ciente da ambição que dominava o coração dele. Ela sabia exatamente como atraí-lo, como atiçar seus desejos mais profundos. Carla não era uma mulher ingênua, pelo contrário, ela via em Ricardo uma oportunidade de ascender socialmente e estava disposta a usar todo o seu charme para conquistá-lo. Em uma noite, enquanto Laura preparava o jantar, Ricardo chegou em casa mais tarde do que o habitual. Ele estava tenso, nervoso, mas tentou disfarçar. Você está bem, Ricardo? Chegou tão tarde hoje e está acontecendo alguma coisa no trabalho? Nada demais. Apenas um dia longo. Não me enche, Laura. Laura sentiu um aperto no coração. As respostas secas e o tom distante de Ricardo estavam se tornando comuns, mas ela se recusava a acreditar que seu casamento estava em crise. Tentando manter a calma, ela continuou. Eu fiz seu prato preferido e pensei que isso poderia te animar. Não precisa, eu já comi. Vou tomar um banho e dormir. Ele subiu as escadas sem dar importância à esposa,
deixando Laura sozinha na cozinha, com lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. Enquanto isso, a relação de Ricardo com Carla só se intensificava. Eles se encontravam frequentemente, longe dos olhos curiosos de qualquer conhecido. Em um desses encontros, em um restaurante chique da cidade, Carla fez questão de mostrar a Ricardo que entendia bem suas ambições. Você sabe, Ricardo, e você merece muito mais do que tem. E eu sei que você não é do tipo que se contenta com migalhas. Você me conhece bem, Carla. Laura é uma boa pessoa, mas ela nunca vai entender o que eu realmente quero. Aproximando-se, com os lábios quase tocando os de Ricardo, então, por que você ainda está com ela? Se fosse comigo, e eu te daria o que você merece. Juntos, poderíamos ter tudo. A partir desse momento, Ricardo passou a se distanciar ainda mais de Laura. Ele via em Carla a parceira perfeita para seus planos de alcançar a vida de luxo com a qual sempre sonhou. Laura, por outro lado, continuava a lutar para salvar seu casamento, sem saber que seu marido já havia decidido trair tudo que eles haviam construído juntos. As discussões se tornaram frequentes. Ricardo, sempre frio, respondia com desprezo às tentativas de Laura de se reconectar. Com a voz embargada, após mais uma noite em que Ricardo chegou tarde. Ricardo, o que aconteceu conosco? Eu sinto que estou perdendo você. Perdendo o quê, Laura? Talvez seja você que está me sufocando com essa sua necessidade de perfeição. Eu preciso de espaço. Mas eu só quero que sejamos felizes, como éramos antes. O que eu fiz de errado? Ricardo, com um olhar frio, talvez o problema seja exatamente esse, Laura. Você acha que a vida é uma fantasia, onde tudo se resolve com amor. Mas não é assim que o mundo funciona. As palavras de Ricardo atingiram Laura como uma faca no peito. Ele não se importava mais, e ela começava a perceber que talvez nunca tivesse realmente se importado. Mas o que Laura ainda não sabia era que, enquanto ela lutava para salvar seu casamento, Ricardo e Carla tramavam como aproveitar da herança de Laura para finalmente viverem a vida luxuosa que tanto desejavam. Ricardo e Carla, cada vez mais próximos, começaram a arquitetar um plano cruel para se livrar de Laura e se apropriar da herança substancial que ela havia herdado de seus pais ricos. Eles se encontravam em um apartamento discreto que Ricardo havia alugado para encontros secretos, longe de qualquer suspeita. Em uma dessas noites, enquanto desfrutavam de um jantar à luz de velas, Carla trouxe à tona o assunto que ambos já tinham em mente. Com um olhar intenso, segurando a taça de vinho a Ricardo, você sabe que enquanto Laura estiver no caminho, nunca vamos ter acesso àquela herança fabulosa. Eu sei disso, Carla. A fortuna dela é a chave para a vida que sempre sonhamos, mas Laura é um obstáculo, e não por muito tempo. Então, qual é o plano? Não podemos continuar vivendo na sombra dessa mulher. Precisamos garantir que a herança seja nossa. Ricardo, com uma expressão endurecida, revelou a crueldade que ele havia mantido escondida. Laura confia em mim completamente. Ela nunca desconfiaria de nada. Vamos tornar isso simples. Um acidente, talvez. Algo que pareça natural, mas que nos deixe livres para aproveitar a fortuna dela. E depois, quando tudo estiver sob controle, como vamos desfrutar da herança? Nós vamos desaparecer. Viajar para lugares exóticos, investir a herança em negócios lucrativos e viver a vida de luxo que sempre quisemos. Sem preocupações, sem remorsos. Carla riu, satisfeita com o plano que se desenhava diante deles. Ela sabia que Ricardo estava completamente comprometido e que não havia volta. E se Laura desconfiar de algo? Ela não é tão tola assim, Ricardo. Se ela começar a suspeitar, farei com que pareça que ela está perdendo a razão. Laura será apenas uma lembrança distante e uma pedra no caminho que será removida. O tom de voz de Ricardo era cruel e impiedoso. Ele havia decidido que Laura, que uma vez foi sua esposa,
agora era apenas um obstáculo a ser eliminado para que pudesse se apropriar da herança substancial de seus pais. Estamos perto, Ricardo. Logo, toda a fortuna será nossa. E quando esse dia chegar, finalmente teremos a vida que sempre desejamos. Nada nem ninguém poderá nos impedir. A decisão estava tomada. Ricardo e Carla estavam prontos para agir, sem qualquer vestígio de remorso ou culpa. Para eles, Laura era apenas um obstáculo a ser removido para que pudessem desfrutar da herança rica e luxuosa que ela havia herdado. Laura começou a sentir-se mal de forma gradual, com dores e um cansaço inexplicável que a deixou preocupada. Inicialmente, tentou ignorar os sintomas, atribuindo-os ao estresse e à tensão no casamento. Mas, conforme os sintomas pioravam, ela decidiu buscar ajuda médica. O diagnóstico foi devastador: câncer avançado. A doença estava em um estágio tão avançado que os médicos não tinham muitas esperanças. Laura decidiu enfrentar a situação com dignidade. Ela não queria que Ricardo soubesse da gravidade da doença, temendo que isso pudesse afetar ainda mais o relacionamento. Mas o que Laura não esperava era o que estava prestes a descobrir. Dias após o diagnóstico, enquanto a dor e a fraqueza se intensificavam, Laura começou a perceber que algo estava muito errado. Ela havia notado uma mudança no comportamento de Ricardo e, com crescente preocupação, decidiu seguir seus passos. O que descobriu foi um choque profundo e Ricardo estava se encontrando com Carla, uma amante com quem ele estava planejando seu futuro. Laura seguiu-os em um dia em que eles se encontraram em um restaurante. Escondida em uma mesa distante, Laura viu o casal trocando gestos carinhosos e conversando com intimidade. O coração de Laura se partiu ao ver a traição nua e crua diante de seus olhos. Ela reconheceu a crueldade nos olhares e sussurros de Ricardo e Carla, mas, em vez de confrontá-los, Laura decidiu permanecer em silêncio. No seu próprio pensamento, enquanto observa Ricardo e Carla, então é isso. Todo o amor e confiança que eu dei, e é assim que sou recompensada. Eles planejam me destruir, não só emocionalmente, mas agora com a herança. Laura decidiu não confrontar Ricardo. Ela estava exausta e sabia que a doença avançada a tornava incapaz de lidar com mais uma batalha. Optou por guardar sua dor e suas descobertas para si mesma, não dando a Ricardo ou Carla a satisfação de ver sua reação. Em vez disso, Laura se concentrou em tentar lidar com sua condição da melhor forma possível, escondendo a gravidade da situação e a traição que acabará de descobrir. Ela continuou a cuidar da casa e a manter as aparências, enquanto a doença se agravava e sua força se esvaía. As noites eram longas e dolorosas, mas Laura persistia em manter a fachada de normalidade, sem saber que Ricardo e Carla estavam ansiosos para avançar com seus planos. A tragédia de sua situação era que, mesmo em seus momentos finais, Laura não fez nada para alertar Ricardo sobre o que sabia. A dor da traição e a luta contra a doença se misturavam em um quadro sombrio e solitário. Ricardo, completamente alheio ao que Laura havia descoberto, continuava com seus encontros secretos e seus planos para assegurar a herança, acreditando que a morte de Laura seria apenas um obstáculo removido no caminho para o seu objetivo. Na noite fatídica em que Laura faleceu, Ricardo chegou em casa mais tarde do que o habitual, despreparado para a tragédia que o aguardava. Ao encontrar Laura imóvel na cama, ele foi tomado pelo pânico e pela confusão, sem ter a menor ideia da dor silenciosa e da traição que Laura havia sofrido. Ricardo e Carla estavam ansiosos enquanto caminhavam para o cartório. A morte de Laura parecia finalmente ter aberto o caminho para a vida de luxo que haviam planejado. Eles estavam confiantes de que, com a herança de Laura, poderiam viver sem preocupações e começar uma nova vida juntos. Finalmente, Carla. Toda a nossa espera e planejamento estão prestes a valer a pena. Esse testamento vai garantir nossa felicidade. Eu mal posso esperar para ver nossa vida mudar. A fortuna de Laura será nossa, e então poderemos viver como sempre sonhamos. Ao chegarem ao cartório,
Foram recebidos pelo advogado de Laura, um homem sério e bem vestido que os conduziu até uma sala de reuniões. O ambiente estava carregado de uma tensão palpável enquanto todos se acomodavam ao redor da mesa. Advogado, com uma expressão neutra, enquanto retira o testamento da pasta bem, estamos prontos para iniciar a leitura do testamento de Laura. Como vocês sabem, ela tinha um patrimônio considerável e algumas disposições específicas em seu testamento. Ricardo e Carla trocaram olhares ansiosos, enquanto o advogado começava a ler o testamento. A leitura começou de maneira bastante convencional, com disposições sobre bens pessoais e detalhes de menor importância. No entanto, quando chegaram às cláusulas relacionadas à herança, o tom do advogado mudou de forma abrupta. De acordo com este documento, se Ricardo, o cônjuge sobrevivente, estivesse envolvido com outra pessoa durante o casamento, ele perderia toda a herança. Ricardo e Carla se entreolharam, o sorriso de confiança desaparecendo de seus rostos. Ricardo, visivelmente nervoso, tentou se manter calmo, mas a revelação era devastadora. Isso não pode estar acontecendo. Laura nunca mencionou isso. Advogado, continuando a leitura, sem desviar o olhar a Laura, conhecendo a situação de seu casamento, tomou precauções para proteger seu legado. Esta cláusula foi inserida para garantir que a herança não fosse usada de maneira desonesta ou para recompensar qualquer traição. Carla, em choque, tentou encontrar palavras, mas o impacto da revelação a deixou sem fala. O plano que eles haviam arquitetado estava se desmoronando diante de seus olhos. Ricardo estava agora em uma posição vulnerável, enfrentando a possibilidade de não receber nada da herança. Desesperada, sussurrando para Ricardo: o que vamos fazer agora? Tudo estava indo tão bem. Isso não pode ser verdade. Laura não pode ter previsto isso. Devemos ter algum recurso. O advogado, mantendo a compostura, continuou a ler o testamento, detalhando como a herança seria distribuída para instituições de caridade e para os familiares distantes de Laura, conforme ela havia determinado. O valor que Ricardo e Carla esperavam receber não estava mais ao alcance deles. Advogado, e finalizando a leitura, portanto, conforme o desejo de Laura e as condições estabelecidas em seu testamento, a herança será destinada a outras entidades e familiares, excluindo Ricardo e qualquer outra pessoa que tenha se envolvido em traição. Ricardo e Carla ficaram paralisados, a realização do golpe de mestre de Laura finalmente atingindo-os. O plano que parecia perfeito agora se revelava um fracasso completo, e a vingança de Laura foi executada com precisão implacável. Após a revelação do testamento, a vida de Ricardo e Carla entrou em colapso. Sem a herança de Laura, eles se encontraram sem recursos e sem o estilo de vida luxuoso que haviam planejado. Ricardo, que já havia acumulado dívidas com suas falsas esperanças, viu sua situação financeira deteriorar rapidamente. A pressão aumentou, e ele teve que vender sua casa e seus bens para cobrir suas obrigações. Carla, que havia apostado tudo no futuro com Ricardo, também viu sua vida desmoronar. A imagem de sucesso que ela havia cultivado foi destruída, e seus esforços para se reintegrar à sociedade se mostraram infrutíferos. Ambos enfrentaram uma onda de desprezo e crítica pública. Seus amigos e conhecidos, que antes admiravam seu sucesso, agora se afastaram, envergonhados pela associação com a traição e a ganância que haviam se revelado. Ricardo foi socialmente humilhado, enfrentando o escárnio público e a perda de respeito. Ele tentou se reerguer, mas a sombra de suas ações passadas pesava sobre ele. Carla também sofreu com o isolamento social e a perda de status. A dupla, que havia buscado desesperadamente uma vida de luxo às custas de Laura, agora vivia uma realidade bem diferente, marcada por desespero e arrependimento. A reflexão final sobre a história é clara e poderosa. No fim, a verdadeira herança de Laura foi uma lição sobre os perigos da ganância e da deslealdade. Sua estratégia astuta revelou que a justiça, embora às vezes demore, pode ser implacável com aqueles que buscam enganar e trair.
A busca por riqueza e poder a qualquer custo pode levar a uma queda tão devastadora quanto o sonho que se tentou alcançar. Se você gostou desta história intrigante e quer mais vídeos como este, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. O que você teria feito se estivesse no lugar de Laura? Deixe sua opinião nos comentários e participe da conversa.